sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Queridos irmãos, na nossa meditação do texto de hoje, da primeira leitura de Atos dos Apóstolos, existe uma frase no Evangelho que corta o nosso coração como uma espada. O texto diz o seguinte: não luteis contra Deus. Tome cuidado, porque nós podemos nos colocar em luta contra Deus. O cenário é um cenário forte, né? Estão os discípulos, eles estão diante do sinédrio, eles estão sendo ameaçados pelos sacerdotes, eles estão sendo pressionados, quase condenados. Tudo parece perdido até que surge a figura de um homem, a figura de um homem prudente, coerente, que não fala movido pela inveja, mas fala movido por um certo amor a Deus. E ele oferece um critério para discernir, um critério que é decisivo para discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus: os frutos. E é a partir disso que nós precisamos aprender a olhar para a nossa vida. Os frutos. Olhar os frutos da nossa vida. Olhar os frutos das nossas ações. Em primeiro lugar, Gamaliel, ele recorda aqui dois nomes. Ele fala de Teudas e Judas. Os dois que apareceram, ele diz, né? Olha, primeiro apareceu um certo Teudas, que pregou, ele morreu, e aquilo que ele pregou acabou. Depois apareceu um certo Judas, Galileu. Ele pregou sobre si, as pessoas começaram a ir até ele, morreu, acabou. Movimentos que apareceram e que desapareceram. Por quê? Porque eles chamavam as pessoas para si mesmos. E aqui está um perigo, o primeiro perigo, para que dê fruto a nossa vida, nós não podemos correr este risco. Pregar sobre si mesmo. Pregar sobre si mesmo pode acontecer de duas formas. Eu posso pregar sobre mim de forma inconsciente. Como? Quando a nossa ação, quando a minha ação, ela começa a girar em torno da minha capacidade. Às vezes eu posso pregar as coisas e parecer que eu estou pregando em nome de Deus, mas na verdade eu estou pregando somente com o meu intelecto, porque eu sou inteligente demais, porque eu sou importante demais, porque eu ocupo um cargo. A pessoa fala de Deus, mas no fundo ela está se promovendo. Então temos que tomar cuidado, porque não é o como eu estou, se eu estou bem fisicamente, se eu estou menos cansado ou não. A questão aqui é falar de Deus. Tem aquelas pessoas que falam sobre si conscientemente, né? Que quando entra o orgulho, vaidade espiritual, a necessidade de aparecer, a necessidade de ser reconhecido, o resultado é sempre o mesmo: esterilidade. A grande verdade aqui é: só pode falar de Deus quem fala com Deus. Como é que eu faço para dar fruto na minha casa, padre? Eu preciso falar com Deus. Como é que eu faço para aqueles que estão à minha volta se convertam, padre? Eu preciso falar com Deus. Como é que eu faço para que dê fruto? Eu preciso ser o primeiro que fala com Deus, porque senão eu vou pregar somente sobre mim. Vai ser só sobre a minha vida. Não é a minha vida que tem que aparecer, é a vida de Deus. Sem vida de oração, sem vida com Deus, como é que eu faço para falar com Deus? É oração. A gente não tem o WhatsApp de Deus, né? Nosso WhatsApp de Deus é a oração. Sem a vida de oração, sem a vida espiritual, qualquer coisa, qualquer palavra é somente barulho. As pessoas não se atentam. As pessoas não se atentam. Lembremos-nos, por exemplo, de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ele não era um grande intelectual. Certos historiadores dizem até que ele tinha alguma dificuldade nos estudos. Ele era um homem inteligente, mas apresentava um certo tipo de dificuldade. Mas ele passava horas diante do sacrário, horas fazendo penitência. O povo atravessava a França inteira para se confessar com ele. Por quê? Porque era São João Maria Vianney? Não, porque ali não estava falando um homem.
mas era Deus que falava através dele. Era um homem que falava com Deus. Era o diferencial. Esse é o diferencial dos santos. Você vai passar, eu vou passar, mas Deus não passa. E o mundo não precisa de homens brilhantes. O mundo precisa de homens que sejam amigos de Deus. Que nós sejamos reconhecidos não por nossos feitos, mas porque fomos amigos de Deus. São Padre Pio dizia isso, né? Olha só, estão fazendo imagem, porque ele começou a ficar famoso pelos grandes milagres que ele realizava em vida. Estão fazendo imagens, e vendiam imagenzinha dele, vendia santinho dele já ele em vida, né? Olha, você vai ser reconhecido, e São Padre Pio dizia, que eu seja reconhecido como um amigo de Deus. É assim que nós devemos ser reconhecidos, como amigos de Deus. Que nos reconheçam como amigos de Deus. Depois, o critério de Deus são os frutos. Gamaliel, ele dá um critério espiritual profundo. Se a obra vem dos homens, ela desaparece. Mas se vem de Deus, ninguém pode destruir. Ou seja, a gente não precisa se preocupar. O tempo revela. Nós vivemos num tempo de aparência, de números, de visibilidade, mas Deus olha o fruto. E fruto verdadeiro não é sucesso humano. Fruto verdadeiro é conversão. Que nós temos um povo, graças a Deus. Se uma pessoa for convertida, já fizemos o nosso trabalho. É conversão. O fruto verdadeiro é humildade. O fruto verdadeiro é perseverança, é transformação interior. Quantas coisas começam grandes e morrem? Começam naquela coisa, naquela obra enorme, mas morrem, são sufocadas. Agora, quantas obras começam? Pequeninas, escondidas, mas permanecem por século. A própria vida dos cristãos começou assim em igrejas, né? Eram grupinhos, 5, 10, 15, 20 pessoas, casas. Hoje nós somos uma igreja, a maior igreja de todos os séculos, e perdura séculos e séculos. E somos aqui. Por isso a pergunta não é, será que está dando certo? A pergunta que nós devemos nos fazer é, está vindo de Deus ou não? Porque aquilo que é de Deus, não se preocupe, vai permanecer, mesmo sendo espremido, esmagado, perseguido, combatido. Nós precisamos nos perguntar, né? Será que em algum momento da minha vida eu estou lutando contra Deus, lutando contra a vontade dEle, resistindo às correções, fugindo da cruz que Ele me apresenta? Porque, vejam, o Sinédrio estava defendendo a Deus. Aliás, eles achavam que estavam defendendo a Deus, mas na verdade eles estavam lutando contra Deus. E por último, a alegria dos discípulos, né? A alegria dos discípulos. O texto diz algo aqui muito interessante. Os apóstolos saem contentes. Depois de toda essa discussão no Sinédrio, eles apanham. Imagina, eles recebem uma flagelação ali de graça. Isso, podem voltar para a tua vida. E o texto nos diz que eles saem contentes por terem sofrido por causa do nome de Jesus. E aqui está o sinal mais profundo. Quem está centrado em si, reclama. É murmurador, reclama de tudo. Se revolta, desiste. Mas quem está em Deus, permanece, suporta e mais ainda, se alegra. A pergunta precisa ser direta para nós. Você se alegra por sofrer por Jesus Cristo? Você se alegra quando sofre as contrariedades por causa de nosso Senhor? Ou qualquer crítica já te derruba? Ou qualquer contrariedade já te paralisa? Qualquer humilhação já te faz recuar? Os apóstolos tinham entendido algo. Eles não estavam mais defendendo a si mesmos, eles estavam participando da obra de Deus. E quando a vida deixa de ser sobre mim, o sofrimento perde o poder de me destruir. Isso precisa realizar em nós um sério exame de consciência.
Se eu estou pregando sobre Deus ou a mim mesmo? Se eu estou buscando os frutos de Deus ou resultados humanos? Se eu estou abraçando a cruz ou se eu estou fugindo dela? E sobretudo, eu estou com Deus ou sem perceber estou lutando contra Ele? Porque há um terrível perigo espiritual, achar que estou do lado de Deus quando eu resisto à vontade dEle. E hoje nós precisamos pedir a graça de sermos reconhecidos pela nossa capacidade de ser amigo de Deus, não por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós somos. Eu preciso ser amigo de Deus. Pedir ao Senhor: Senhor, olha, que tenhamos a sua graça, porque só o Espírito Santo nos dá esta graça. Eu quero te pedir um coração que seja capaz de dizer assim: Senhor, se é por ti, vale a pena. Sou teu amigo. Se é por ti, porque amigo é esse, dá a vida pelo outro. Se é por ti, vale a pena. Amém?